Olá pessoal, nós somos o canal do Ministério Justiça e Poder. É um canal de perguntas e respostas. Aqui você envia a sua pergunta e aqui nós respondemos. Bom, a primeira pergunta é da Kênia Santos. Ela mandou assim: uma amiga minha disse que o pastor dela falou que devemos praticar falar em línguas e que não precisa fazer jejum. Como uma pessoa que não é batizada pelo Espírito Santo não fala em línguas vai praticar? Isso está certo? Ele disse que como somos edificados falando em línguas, não há necessidade de fazer jejum. Mas na Bíblia diz que tem um demônio que só sai com jejum e oração. O que o Senhor me diz sobre isso? Esse ensinamento dele está certo? Bom, primeiro vamos começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta é: a gente deve praticar falar em línguas? Então vamos lembrar que falar em línguas, embora nós estamos falando uma língua desconhecida nossa, não é como se aprender a falar inglês ou espanhol, que você vai para a prática, faz conversação. Falar em línguas é algo que vem pelo Espírito Santo de Deus. Então, não existe prática. Você não tem como aprender a falar em línguas, ou praticar, ou exercitar o falar em línguas. Né? Então, a gente não deve, embora a gente não deva mistificar o falar em línguas, né? Por exemplo, eu me lembro que eu frequentava uma igreja, que às vezes eu estava falando em línguas e o irmão falava assim: mas a oração nem esquentou ainda, você já está falando em línguas. Então a gente não deve mistificar isso, porque é um dom que Deus nos deu e a gente pode exercitá-lo quando quiser. Mas o praticar falar em línguas como se for algo que nós vamos aprender a fazer, não está correto, porque línguas é um dom. Então é o Espírito Santo que fala através de mim. Uma outra pergunta que você colocou é a questão da edificação pessoal. Sim, a língua o dom de línguas é o único dom que edifica a própria pessoa, como está lá em 1 Coríntios 14. Então, como é o único dom que edifica a própria pessoa, nós devemos todos buscarmos falar em línguas, porque é uma edificação pessoal. A questão de jejum. Em momento nenhum a Bíblia fala que é necessário jejuar para falar em línguas. Na realidade, você misturou duas coisas: o falar em línguas com demônios que saem com jejum e oração. Então, primeiro vamos resolver isso na questão de falar em línguas. Você não precisa de jejum para falar em línguas. A outra questão, e que foi colocada, jejum e oração, no caso de alguma caça de demônio. Existe essa frase na Bíblia, embora existam dúvidas, porque na realidade em algumas Bíblias você vai perceber que ela está entre parênteses, porque em alguns manuscritos essa frase não está lá. Essa caça só sai com jejum e oração. Mas imaginando que isso esteja lá, que isso esteja correto, né, que Jesus tenha falado isso. A prática do jejum e de oração é prática de crente, é vida espiritual. Não quer dizer que naquele momento que você vai expulsar o demônio, você tem que estar em jejum. Mas que você, na sua vida espiritual, pratica jejum e oração. Tá, a próxima pergunta é da Fernanda Lucas. Todos os crentes em Deus possuem um dos 5 ministérios? Bom, primeiro vamos definir a questão dos 5 ministérios. Né? Eu já tratei aqui no outro vídeo, né, que, na minha opinião, o ministério apostólico, da forma que a Bíblia apresenta o ministério apostólico, ele iria só até o amém do Apocalipse. Porque os apóstolos lançaram os fundamentos da nossa fé. Nossa fé é fundamentada nos apóstolos e profetas, que são o Novo e o Antigo Testamento. Agora vamos ficar então com os outros 4. O que a Bíblia fala desses ministérios? É que eles são feitos, esses ministérios são dados para pessoas que vão preparar outras para fazer a obra da igreja. Então, o que nós vemos aí é que não se resume aos 4 ministérios.
Esses 4 ministérios são para aqueles que vão preparar os outros que vão exercer a obra da igreja. Então existe uma diversidade de ministérios, isso também está lá no texto de Efésios, que existe uma diversidade de ministérios. Todo crente, então, aí já respondendo a pergunta, tem pelo menos um ministério. Todo crente tem um chamado específico para fazer algo na obra de Deus. A seara é grande, são poucos trabalhadores, não tem lugar para a gente à toa na obra de Deus. Mas, não necessariamente os 4 ministérios. Esses 4 ministérios são ministérios chamados específicos para edificar as outras pessoas, para que essas outras pessoas exercitem a obra de Deus. Então, gente, é isso aí. Estamos aqui à sua disposição. Mande a sua pergunta através dos comentários do próprio canal, através do e-mail Ministério Justiça e Poder @gmail.com. Você pode mandar a sua pergunta e nós estaremos aqui respondendo. Visite também o nosso site www.ministeriojusticiaepoder.com.br. Algumas dessas coisas que nós discutimos aqui estão lá. Esteja sempre conosco. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e divulgar o nosso canal. Todas as terças-feiras às 19 horas estaremos aqui de volta.